Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Este é mais um vídeo dando continuidade à apresentação do Instituto IES, Instituto de Educação e Serviço Social. O meu nome é Eli Silmar Vidal. Eu sou de Curitiba, Paraná, e tenho esse trabalho que, através de algumas pessoas aí, está sendo desenvolvido em vários lugares. São Paulo, Curitiba, Bahia, Minas, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro. Muito embora esse trabalho esteja sendo desenvolvido até de forma tímida, mas ele vem sendo desenvolvido, graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque, no que concerne a mim, sou um homem, sim, de confissão religiosa. Muito embora esse trabalho não esteja ligado a nenhuma confissão religiosa. Nós fazemos esse trabalho a quem quer que necessite dele. Principalmente, nós vamos às pessoas que realmente necessitam do nosso trabalho, independente de igreja e etc. Nosso trabalho não é desenvolvido dentro de igrejas. Bom, falando um pouco acerca do trabalho, nós nunca sabemos exatamente como ele começa, nem como ele vai terminar, nem se ele vai começar. Nós não sabemos nem quando, nem com quem esse trabalho vai ser desenvolvido. Normalmente, a pessoa às vezes bate à nossa porta por telefone, ou mesmo pessoalmente, e apresenta-nos, e somos apresentados uns aos outros. E às vezes aquilo desencadeia um processo onde a gente verifica a necessidade de ajudar essa pessoa, de interferir de uma certa forma na vida dessa pessoa para que possamos produzir alguma coisa positiva. Como eu disse, nós não sabemos exatamente como vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa vem e nos conta uma história de vida. E essa história de vida, ela é dessa pessoa, ela não é minha, ela não é tua. Ela é um universo distinto, um universo em separado. Ela vem, me apresenta o seu universo, que por acaso, naquele momento, começa a circular também com o meu, começa a se entrelaçar com o meu. Então, não é um trabalho que eu tenha pré-determinado como que ele vai se desenvolver. A pessoa vem, me conta a sua história, muitas vezes eu identifico até que ela não necessita de ajuda. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem e conta uma história, mas na verdade ela não quer uma ajuda. E se ela não quer uma ajuda, como que eu vou ajudá-la? Não tenho como ajudá-la. Eu só tenho como ajudar aquele que quer ajuda. Agora, às vezes a pessoa vem e me conta uma história também, e nisso eu vou entender que a pessoa que necessita de ajuda não é necessariamente ela, a pessoa que está me contando a história, mas uma outra pessoa que está envolvida nessa história, direta ou indiretamente. Então já aconteceram casos de eu estar falando com o pai de uma pessoa e quando verifico, o problema estava justamente com esse pai, não com o filho de quem ele falava. Ou o inverso, falando com o pai e no fim o problema estava com o filho e não com o pai, e nem sequer a pessoa identificou que o problema era com o filho. E já aconteceu o problema, por exemplo, de uma pessoa vir reclamar que seu filho estava usando drogas, por exemplo, e no desenrolar da história eu percebi que o problema estava no genitor e não no filho. Por incrível que pareça, o filho estava de fato usando drogas, mas o problema estava no genitor. Era o genitor que estava induzindo, de certa forma, indiretamente,
a pessoa, ao filho, a usar drogas. E sem saber. E aí comecei a trabalhar e desenvolver um trabalho em cima dessa pessoa e mostrar a essa pessoa o quanto ele estava errado, usando drogas daquela forma como ele estava, inclusive drogas lícitas, não eram drogas ilícitas. Essa pessoa estava usando drogas lícitas e induzindo seu filho a usar drogas ilícitas. Então você veja que o caso, às vezes, é bem mais complicado do que a gente imagina. Então, não sou eu que determino. A pessoa vem com a sua história de vida, começa a me contar e eu começo a desenvolver um procedimento, digamos, uma análise, e dentro dessa análise as coisas vão começar a acontecer. Às vezes até pela própria pessoa, independente da minha atuação ou não. E isso são casos variados, casos, às vezes casos graves, como até com tentativas de suicídio, às vezes com tentativas de homicídio, já vieram casos nesse sentido, com tentativas de homicídio com membros da própria família, e casos gravíssimos. E eu posso dizer que, puxa vida, sinto-me feliz, porque todos com um bom desfecho, um desfecho adequado, um desfecho amigável, um desfecho agradável. A gente percebe nisso que a grande maioria das pessoas, um universo muito grande de pessoas, seus problemas estão relacionados especialmente à solidão. E é um problema curioso porque é aquela coisa, eu tenho um monte de gente à minha volta, e muita gente à minha volta, e ainda me sinto sozinho. Eu tenho tudo que de comer, tudo que para beber, e ainda tenho fome e sede. Quer dizer, você está bebendo de toda a taça, comendo de todo o mel, e ainda sente uma angústia, uma falta, uma necessidade, uma agonia, porque você não consegue satisfazer aquilo que você está querendo. E aí que a gente entra, sabe, nessas pequenas coisas. Nós vamos começar a identificar o porquê essa pessoa encontra-se perdida, ou mesmo, às vezes, ela não sabe que está perdida, às vezes ela está completamente certa de que ela está firme, que ela está traçando um caminho seguro. E quando vai ver, aquele caminho é tortuoso, é um caminho inóspito, é um caminho, é uma areia movediça. A gente vai conversando com a pessoa e a gente vai vendo que a pessoa tem, digamos, determinadas fobias, determinadas neuroses, coisas que você não identifica tão facilmente. Porque às vezes são coisinhas banais, coisas bobas. Às vezes uma timidez, mas uma timidez não alarmante, não é aquela timidez que você não pode falar com ninguém. Você até consegue falar com esse ou com aquele, consegue interagir, mas você ainda, a tua timidez não te permite galgar espaços maiores. E aí, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a desenvolver o trabalho, a pessoa vai se soltando e ela vai resgatando aquela credibilidade que ela em algum momento pode ter perdido ou pode ter deixado estacionada lá atrás. Isso é um trabalho que a gente desenvolve. Todo esse trabalho, né, que é feito através do Instituto IES, do Instituto de Educação e Serviço Social, é um trabalho que a gente desenvolve em conjunto com a Corte de Justiça Arbitral Eclesiástica, a COJAI, e o CONIPSE, que é o Conselho Internacional de Psicanálise. Das duas formas, por quê? Porque as pessoas têm necessidade de conhecer seus direitos, mas além de conhecer seus direitos, ela tem que saber dos seus deveres. Porque não adianta nada você saber dos teus direitos se você não cumpre com os teus deveres. Como é que você pode querer receber o teu salário no final do mês se você não cumpre teu horário com o teu patrão?
Como é que você pode querer ser beneficiado por uma determinada lei se você mesmo infringe outras leis ou outros códigos societários? Quer dizer, não tem como. Então nós temos que saber dos nossos direitos para poder, cumprindo nossos direitos, auferir dos nossos saber dos nossos deveres para, cumprindo nossos deveres, poder auferir dos nossos direitos. Os direitos são inerentes, mas os deveres também. E se você infringe teus deveres, é claro que você está abrindo mão de inúmeros direitos. Por exemplo, como é que nós podemos querer direitos para pessoas que saem assaltar, matar, roubar, estuprar, enfim. Quer dizer, primeiro nós temos que pensar nos direitos das pessoas que são agredidas por esses malfeitos, né? Por essas pessoas que saem para roubar, matar, estuprar. Primeiro, nós temos que atender a vítima do estuprador, a vítima do roubo, a vítima do latrocínio, enfim, nós temos que atender as vítimas em primeiro lugar. E depois nós vamos pensar numa forma da sociedade atender bem aquele malfeitor, aquela pessoa que infringiu o código. Agora, atender bem não quer dizer passar a mão na cabeça. Atender bem não quer dizer abrir espaço nos presídios para que as pessoas tenham visitas conjugais, por exemplo. De jeito nenhum. Puxa vida, ele infringiu um código social, ele tem que pagar por essa infração. Ele não vai passar uma temporada no spa, ele vai passar uma temporada num ambiente de ressocialização, para ser ressocializado, para ser reconduzido à sociedade. Lá ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para poder voltar a ingressar na sociedade. E não encontrar lá um spa onde ele vai tirar umas férias e ainda por cima sua família vai receber um benefício social. Isso é um absurdo. Quem tem que receber o benefício social é a vítima dele. Mas isso daí é um aspecto que nós temos que colocar de forma que a pessoa entenda, e em especial as crianças, para que ele possa crescer num ambiente ético, num ambiente moral. Porque daí ele vai reconstruir a sociedade que está desestruturada. Então nós vamos lutar através da COJAI, que é um dos braços do Instituto IES, para que isso seja levado principalmente às comunidades mais carentes, às pessoas menos esclarecidas, as pessoas que têm necessidade de conhecer seus direitos, mas antes de conhecer seus direitos, saber seus deveres para com a sociedade. Bom, é claro que muitas vezes a pessoa precisa saber dos seus direitos porque ela precisa, por exemplo, encontrar um caminho para uma agressão que ela vem sofrendo diariamente no ambiente de trabalho, no ambiente social, na escola. Então nós temos que ter essa orientação. Essa orientação é dada pela Corte de Justiça Arbitral e Eclesiástica. Aqueles que podem pagar, muito bem, pagarão. Aqueles que não podem pagar, não pagarão, mas terão o mesmo tratamento, a mesma atenção. E também entra em ação o CONIPSE, que é o Conselho Internacional de Psicanálise. Através do CONIPSE, nós temos vários psicanalistas, psicólogos, que nos auxiliam a esse trabalho, a dar essa atenção às pessoas. Existem muitas pessoas com problemas diversos. Na grande maioria, são problemas originados, como eu já disse anteriormente, pela angústia, a angústia da solidão, a angústia do estar no mundo sem saber para onde vai, nem o que acontece na sequência. Por quê? Porque foram destruídos os valores éticos e morais da sociedade. Uma família desestruturada, onde você não tem mais uma referência de pai ou de mãe, que você não tem uma referência de família, como é que você pode
imaginar como é que será o teu futuro, se você não tem sequer uma referência presente, quanto mais a passada. Se você não tem um passado, o teu presente, ele é um presente duvidoso. Ele é um presente que você não tem. Você está pisando em areia movediça, você não sabe quem você é, você não sabe teu nome, você não sabe quem são teus pais, você não sabe para onde você vai. Essa sociedade, ela está totalmente degringolada, e o objetivo de destruir a sociedade é para destruir as células, principalmente a célula familiar, que vai dar uma continuidade à tua história de vida, à história de vida do indivíduo. E é claro que esse indivíduo, quando ele se vê perdido, sem de onde vim, para onde vou, quem sou, a tendência dele é entrar em parafuso. A tendência dele é achar que a única saída para ele é pare o mundo porque eu quero descer. Então eu venho convidar vocês para essa conversa, para que a gente possa, levando essa conversa, encontrar um caminho para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Não importa que religião você é, não importa se você é ateu, se você é cristão, se você é budista, se você é espírita, não importa isso. Por quê? Porque importa primeiro que você ame-se a si mesmo. Porque se você não ama a você mesmo, você ainda não se encontrou. Como é que você pode não amar a você e pensar que ama alguém? Você não tem como amar alguém se você não ama a você mesmo. A partir do momento que você se ama, você começa a amar a outras pessoas. E se você amar ao próximo, é natural que você não vai rir-se quando alguém tropeçar e cair na tua frente. Você não vai dar risada porque um xingou o outro de uma forma agressiva ou mesmo em forma de piada. Você vai sentir aquilo e você vai tentar interferir naquilo de forma positiva, de forma a ajudar as pessoas a saírem daquela história mal contada. Isso é o amor de um para com o outro. Nós só podemos encontrar uma sociedade amistosa, uma sociedade onde será permitida a nossa vida em conjunto, desde que eu te respeite e que você me respeite. Se eu não te respeitar, nós não vamos viver em sociedade. Nós não vamos conseguir encontrar um meio de poder dividir o espaço. Entenda, o mesmo ar que você respira é o ar que eu respiro. Consequentemente, nós temos que ter harmonia. Não tem como nós estarmos respirando o mesmo ar se eu tenho prevenção contra você, se eu tenho preconceitos contra a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Ainda hoje eu estava comentando uma situação onde as pessoas que mais lutam por direito de livre expressão, por exemplo, são os artistas. São os que mais lutam pela liberdade de expressão, mas são os que menos admitem que eu possa me manifestar. Porque quando eu me manifesto, eles já me enquadram como fundamentalista, porque sou cristão, por exemplo. Ora, mas se você luta pela liberdade de expressão, você está lutando pela minha liberdade, inclusive de ser fundamentalista. Ora, e por que não? Ou pela tua liberdade de ser ateísta. O ser ateu é a tua forma de viver a vida. O ser cristão é a minha forma de viver a vida. O ser budista é a forma do outro de viver a vida. E que cada um de nós sejamos respeitados, cada um a seu modo.
Para que nós entendamos isso, nós temos que primeiro entendermos a nós mesmos. Eu tenho que me entender, e eu me entendendo, eu começo a te entender, e eu começo a repartir contigo esse entendimento. Tendo essa divisão, dessa repartição do entendimento, nós conseguimos entender o próximo. O próximo qual é? É o que está imediatamente ao nosso lado. É o próximo do nosso terreno. Não é entender o próximo lá na África. Tem muita gente querendo ir fazer missão na África. Ora, mas se quer fazer missão na África, se você não se entende com os membros da tua própria família, de dentro da tua própria casa, se você está brigando, se degladiando com teus irmãos, com teus primos, com teus parentes próximos, com teus vizinhos, nós temos que viver em comunidade, em primeiro lugar, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, para depois a gente ir expandindo esse universo. Eu passo de um ponto ao outro. Então, quando eu começo a entender você, a te respeitar, a te aceitar como um ser dentro desta sociedade, eu passo a reconstruir a tua condição de ser social. E te aceitar na sociedade, e te inserir nessa mesma sociedade, e te mostrar que os mesmos direitos que te são por direito, são os mesmos direitos que me são por direito. Nós não temos direitos distintos. Eu não sou um super-homem, nem você é um super-homem ou uma super-mulher. Nós somos seres iguais em condições. E devemos ser iguais perante a lei. E devemos ser iguais na nossa sociedade. Quando vemos uma caveira, nós não podemos identificar se aquela caveira era de um negro, de um branco, de um asiático, de um homossexual. Enfim, nós não podemos identificar. É uma caveira. É uma ossada. E essa ossada é de um ser. Independente da cor, do credo, você não sabe se ele é cristão, se ele é budista, se ele é o que, não sabe. Ele é uma caveira. Ou seja, todos vamos voltar para o lugar de onde viemos. Todos vamos encontrar o nosso dia. O nosso dia é o dia D, é o dia que aquele fio tênue é cortado. E, portanto, nós vamos, cada um, encontrarmos-nos com o nosso eu natural, com a nossa origem. Cada um vai voltar para o lugar de onde veio. Independente de religião, independente de crença, independente de tudo. Ainda que o ateísta, por exemplo, morreu, terminou tudo. Então tá, morreu, terminou tudo. No momento que você morrer, naturalmente vai terminar tudo, não tem problema nenhum. Para o cristão, a possibilidade do renascimento, da nova vida, a vida com Jesus, sem problema nenhum. Enfim, cada um com a sua ideologia. Mas vamos poder conviver em harmonia enquanto estivermos aqui. E é por isso que nós queremos lutar. É por isso que o Instituto IES quer lutar e quer fazer uma diferença no seio social, trabalhando com as pessoas. Não utilizamos verba governamental, nem de político, nada. O que nós queremos é o apoio das pessoas. Temos apoio de uma ou de outra pessoa, são apoios muito pequenos, mas são apoios que nos vêm de coração. E precisamos também do teu apoio. Se você pode nos ajudar, ajude-nos. Nós precisamos de um lugar para a logística, por exemplo. Nós distribuímos cestas básicas, às vezes ganhamos cestas básicas, mas temos que ter onde armazenar isso. Nós às vezes ganhamos roupas, mas nós temos que ter onde armazenar, onde lavar, pessoas que possam costurar essas roupas, pessoas que possam refazer essas roupas, às vezes costurando, pregando um botão, lavando, limpando, para que a gente possa entregar essa roupa como nova para alguém.
Às vezes vem pessoas com problemas de falta de higiene, até por falta de amor próprio. Com um problema de falta de higiene, nós temos que levar essa pessoa a um barbeiro, enfim, cuidar dessa pessoa. E para isso nós temos que ter aonde. Então é isso que nós queremos. Nós queremos que cada um faça aquilo que seja possível, que nos ajude dentro da sua possibilidade. Visite nosso site www.institutoies.org. Se encontrar alguma coisa ali que ache válido, que mereça a tua atenção, colabore conosco. Será muito bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Eu quero me despedir deixando para vocês uma mensagem. É uma mensagem que serve para qualquer pessoa, independente de religião, independente de qualquer coisa. Diz assim: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. É interessante isso. Isso está em Atos, capítulo 28, versículos 26 e 27. Veja, é uma palavra sagrada, está na Bíblia Sagrada. Agora, é uma palavra que fala tanto a cristãos quanto a ateus. Por quê? Porque quando você vê, quando você ouve, aquilo penetra no teu coração. Aquilo te fala ao teu eu mais interior. E te falando ao teu eu mais interior, ele vai te abrir a mente. Então, se convertam é te abrir a mente, te mostrar que eu não sou diferente de você e você não é diferente de mim. Quando nós nos convertemos, digamos assim, nós nos aceitamos, nós nos curamos das nossas ignorâncias, das nossas maldades. Porque eu não posso te ver diferente porque você tem um nariz diferente do meu, ou porque você tem 6 dedos, ou porque você tem 3 pernas, ou porque você é negro, ou porque o outro é asiático, ou porque... Não, eu não posso ver diferença entre um e outro. Eu não posso ver diferença porque você é mulher e eu sou homem, ou porque você é homossexual e eu sou heterossexual. Ou porque você é budista e eu sou cristão, ou porque você é ateu e eu sou cristão. Eu não posso ver diferença porque você é velho, eu sou novo, porque você é criança, eu sou... Não pode haver. O teu direito à vida, ele é intrínseco. E, portanto, não me cabe diminuí-lo por preconceitos. Então, isso quer dizer converter-se nessa palavra que acabei de ler. Isso quer dizer ser curado. O ser curado é eu te olhar com igualdade de condições na mesma sociedade, te aceitar como membro desta sociedade, ainda que você seja desta religião ou daquela, deste país ou daquele, enfim, não importa de onde você venha, para onde você vai. O que importa é que nossos caminhos se cruzaram. Demos-nos as mãos, então, e vamos adiante. Seja bem-vindo. Um grande abraço. Vamos ver se ainda tomamos um chimarrão juntos. Vamos ver se ainda tomamos um cafezinho juntos. E eu possa falar mais acerca do Instituto IES, Instituto de Educação e Serviço Social. Grande abraço.